Obrigado, Jesus. Nós estamos aqui, Pai, porque Jesus nos tocou. E Ele continua a tocar em nossas vidas, a cada dia, a cada momento. Quando buscamos a Ele em adoração, quando buscamos a Ele em oração, nós sentimos o toque do Senhor Jesus. E é através do toque do Senhor Jesus que nós somos salvos. Através do toque do Senhor Jesus nós somos curados. Através do toque do Senhor Jesus nós somos restaurados. Através do toque do Senhor Jesus nós somos libertos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu toque. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não olha a sujeira que há em nós. O Senhor não olha as imperfeições que há em nós. Apesar de tudo isso, o Senhor nos toca, e é este toque que nos limpa, Senhor. É este toque que vai tirando de nós todo pecado, toda culpa, todo peso. Nós queremos dizer, Pai, que nós amamos ao Senhor. Nós queremos dizer que nós reconhecemos o Senhor como nosso Rei. Nós reconhecemos o Senhor como o Senhor de nossas vidas, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, continue a falar neste lugar, a ministrar nos corações dos teus filhos neste lugar, Deus. Pai, eu coloco diante do Senhor cada filho do Senhor que está enfermo nesse lugar, que está precisando de uma cura física, ou que está precisando de uma cura espiritual. O Senhor é aquele que cura através do toque. Aí nós colocamos diante do Senhor aqueles que necessitam de uma porta aberta de emprego, aqueles que têm pedido incessantemente ao Senhor com fé, para que as portas se abram. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é aquele que não deixa os seus filhos serem envergonhados. A tua palavra diz que é impossível um justo mendigar o pão, Pai. Então abra portas de emprego para os teus filhos, Pai. Aí eu coloco nas tuas mãos nesse momento as famílias da tua igreja. Acima de tudo, aquelas que precisam de uma restauração, aquelas que precisam de um renovo, aqueles lares que precisam que a paz seja restaurada, Deus. Entra com providência, toca, Senhor. Pai, eu coloco nas tuas mãos, em especial a vida do nosso irmão Olindo, Deus, que se encontra enfermo, Pai. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é poderoso, Deus, para fazer uma obra maravilhosa ali na vida do teu filho. E a tua igreja continua a clamar, porque ela crê no poder do Deus que ela serve. Pai, eu coloco nas tuas mãos a vida da Érica, Senhor. Entra com providência, Senhor. Ela precisa de uma restauração na sua saúde, Deus. Entra com providência, Pai. E acima de tudo, Pai, nesta quarta-feira, fala aos nossos corações, ministra aos nossos corações a tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, queridos, no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 1.
partir do versículo 12. Versículo 12 e o versículo de número 13. Amém? A igreja toda achou? Assim diz a palavra do Senhor: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos para participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém? Eu gostaria de trazer uma palavra a qual eu recebi do Senhor para trazer à igreja, sobre o reino de Deus, sobre a vida neste reino. E eu entendo que quando Jesus ele fala de reino, ele não está falando de um reino visível. Ele mesmo disse isso. Ele mesmo disse que o reino que ele veio anunciar não pode ser visto, mas que este reino já está entre vós. Este reino é um reino espiritual. E a palavra do Senhor diz que Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E quando que isso aconteceu comigo e com você? Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, quando nós decidimos aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós fomos então tirados deste reino e levados para o reino do Senhor. Por isso eu e você, nós precisamos sair daqui entendendo que nós não fazemos mais parte deste reino, deste domínio das trevas, que é este mundo. Nós agora fazemos parte de um outro reino. Nós somos, a palavra do Senhor diz, que nós somos estrangeiros aqui. Jesus, ele, em uma de suas orações, ele fala assim: Senhor, eles estão aqui nesse mundo, mas eles não são desse mundo. Eu não peço por mim, porque eu vou embora. O Senhor Jesus orando: eu estou indo embora, mas eles vão ficar aqui nesse mundo, e o mundo vai odiá-los, mas eles não são desse mundo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:20, quem foi embaixador do rei aqui? Levanta a mão. Embaixador do rei. Quem foi não, quem é, né? Porque quem sempre embaixador do rei. É a divisa dos embaixadores do rei. E essa divisa ela fala o seguinte, 2 Coríntios 5:20. De sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo. Eu quero me pegar só nesse primeiro pedaço desse versículo. O que é um embaixador? Embaixador é aquele que representa o seu reino em um outro reino, em um outro lugar que não é o seu reino. Então, se a palavra do Senhor chama eu e você de embaixadores de Cristo, Ele já está dizendo: vocês não são daqui, porém vocês vão representar o meu reino nesse mundo. Vocês vão apresentar o meu reino para este mundo. E nós somos este povo. E a ideia aqui é desafiar você a viver não como um cidadão deste mundo, mas como um cidadão do reino dos céus. É assim que eu e você, nós devemos caminhar.
Infelizmente, muitas pessoas não conseguem entender isso e muito menos praticar isso em sua vida. Vivem como se tudo fosse aqui. Coloquem em primeiro lugar as coisas deste reino, as coisas deste mundo. E esquece que não é daqui. E se esquece de que na realidade, um dia tudo isso aqui vai passar. Mas o reino a qual eu e você, nós fomos transportados, é um reino eterno. Ele vai existir para sempre. Então não viva se atrapalhando com as coisas desse reino. A palavra do Senhor era muito clara, ela diz: busque, em primeiro lugar, o reino de Deus. O nosso foco é o reino de Deus. E o Senhor trouxe você aqui nessa noite para falar sobre este reino, em especial sobre a vida nesse reino. E eu começo a pensar o seguinte: o ambiente de um reino é determinado, escute isso aqui e entenda, o ambiente de um reino é determinado pela forma como o rei trata os cidadãos desse reino. Imagine, vou citar aqui um exemplo. Cuba, por exemplo, onde é um país que vive debaixo de uma ditadura. Vocês acham que os cidadãos de Cuba estão felizes com a realidade, com o ambiente daquele reino? Lógico que não. Lá há um ditador severo que persegue e castiga os cidadãos daquele reino, daquele país. E assim em muitos países. Na Coreia do Norte, por exemplo, nós acabamos de vir de uma eleição. Você foi para aquela eleição, você que votou, você votou pensando em votar no melhor candidato para que o ambiente do país pudesse se melhorar. Ou seja, você votou naquele candidato que tinha as melhores propostas para o povo, não é isso? Que tivesse a melhor ideia para o povo. Ou seja, o ambiente do reino está relacionado à forma como o rei governa o povo. E agora eu quero dizer uma coisa para você magnífica. Você foi transportado para um reino a qual o seu rei te ama tanto, que ele foi capaz de dar a própria vida por você. Quando em todos os reinos no mundo é o contrário que acontece. Geralmente os reis requerem que os seus súditos deem a vida por ele. Não é isso? Você já viu aqueles filmes medievais, quando os reis eles iam para a guerra, né? Quando o perigo estava próximo do rei, o que os soldados faziam? Eles ficavam todos em volta do rei para que nada pudesse atingir nele, ou seja, eles davam a vida pelo rei. O reino que você entrou, que você foi transportado, o seu rei, ele deu a vida por você. Ele te ama demais. E o ambiente desse reino é um ambiente de graça, de misericórdia, de favor do seu rei para você. Isso deveria encher o seu coração de alegria. A graça, ela nos cura do nosso passado e nos leva para o nosso destino divino. Você só entrou nesse reino, você só foi convidado, transportado para esse reino pela graça do Senhor Jesus. Você não é merecedor de estar nele. Eu e você, nós não somos merecedores do reino de Deus, mas a graça, e este é o ambiente que cerca todo esse reino. É a graça, é o favor imerecido. Então se alegre, regozije-se,
porque você agora faz parte do reino do Senhor. A vida neste reino consiste, em primeiro lugar, em desfrutar da abundância das promessas que Deus fez a vocês. A palavra do Senhor em Salmos, capítulo 23, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim, ó: preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sabe, queridos, eu estive pensando nesse texto, a qual o salmista diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus. Muitas pessoas entendem aí o seguinte: alguém está me perseguindo, e Deus então vai me honrar em relação a essa pessoa que está me perseguindo. Esse texto não fala disso. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui nesse texto é que nós só temos um inimigo. E quem é o nosso inimigo? Quem é o nosso inimigo? Satanás é o nosso inimigo. Ele é o nosso inimigo. E quando a palavra do Senhor diz: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, está falando justamente do diabo e dos seus anjos, dos demônios. Ou seja, ele está preparando um banquete para você se alimentar, se saciar na presença do seu inimigo. E aí eu fiquei pensando, por quê? Para quê? Para quê que Deus vai servir um banquete para mim e para você, justamente na presença de Satanás e dos seus demônios? Entenda uma coisa aqui. Uma pessoa, quando ela está com fome, ela come qualquer coisa, não é assim? Até comida estragada ela come. Uma pessoa que não está saciada, ela come qualquer coisa. Mas uma pessoa que está cheia, saciada, bem alimentada, ela não vai comer qualquer coisa. Ela vai selecionar aquilo que ela vai comer, se ela for comer alguma coisa. Então sabe por que a palavra do Senhor disse que o Senhor está preparando o banquete na presença dos nossos inimigos? Para que Ele veja você se alimentando. Para que Ele veja que você está saciado com aquilo que o Senhor está te dando. Para que Ele veja que a palavra do Senhor, que o alimento que o Senhor está te dando é suficiente para você. Porque aí Ele vai ver isso e vai dizer: não adianta eu jogar qualquer coisa, porque ele não vai comer. Ele está saciado com aquilo que Deus está dando a ele. E aí ele vai recuar, não adianta jogar nada para ele, porque ele está bem alimentado. E o banquete do Senhor, Ele nos alimenta por completo. E o banquete do Senhor está disponível a todos os cidadãos desse reino. Você é cidadão do reino? Você é cidadão do reino, amém? Então o banquete está disponível para você. Sente-se à mesa e coma. Tem pessoas morrendo de fome com o banquete liberado. Tem pessoas passando necessidade espiritual e o banquete está ali liberado. Senta na mesa com o seu rei e coma na frente dos seus inimigos, porque ele vai recuar. Desfrute da abundância do Senhor. Satisfaça-se com aquilo que o Senhor te dá, com aquilo que o Senhor está te dando. Quando eu e você, quando nós fazemos parte desse reino, nós não aceitamos a intimidação do inimigo. Nós não aceitamos a acusação do inimigo. Romanos 6,14 diz o seguinte: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça.
Sabe, queridos, eu entendo que os cidadãos do reino do Senhor não podem viver pecando. Precisa viver uma vida de santidade. Precisa viver uma vida de obediência e de submissão ao rei. Mesmo ele nos amando muito, a minha tarefa é sua, é viver uma vida de obediência ao Senhor, até para que nós possamos ser verdadeiramente saciados com aquilo que o Senhor nos dá. Nós precisamos viver uma vida de santidade. Porém, o inimigo, ele fica jogando no seu rosto todos os seus pecados passados, dizendo assim: você não é digno, você fez isso. Essa palavra que o pastor está falando não é para você, porque você fez isso. Essa palavra aí sobre cidadão do reino não é para você, porque você é um pecador e fez muita coisa ruim lá atrás. Então não importa, você não é digno desse reino. O inimigo, ele fica o tempo todo ali soprando isso, tentando te intimidar, tentando fazer você recuar. Mas a palavra do Senhor diz que ele não vai nos intimidar, porque nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. O ambiente desse reino é um ambiente de graça. Eu quero que você entenda mais uma coisa, que neste reino, o que para nós aqui é uma coisa sobrenatural, neste reino é natural. O que para nós aqui é milagre, no reino do Senhor é algo normal. Quando Jesus ele estava atravessando o mar com os seus discípulos, nós conhecemos bem essa história, e vem uma tempestade ali. Os seus discípulos ficam apavorados com aquela tempestade. E Jesus estava fazendo o quê? Estava dormindo. E aí, em certo momento, Jesus acorda. O que está acontecendo aí? Senhor, a gente vai morrer, olha a tempestade. Está tudo caindo, nós vamos morrer aqui nesse lugar, nesse mar. Aí Jesus fala: vocês têm fé não? Levanta a mão e o mar fica calminho. E aí, os discípulos ficam amedrontados. Quem é esse? Que até o vento e o mar obedece. Para Jesus é normal. Acalmar as tempestades, curar apenas com uma palavra. Para Jesus isso é normal. Nesse reino, o que para nós aqui é milagre, nesse reino é normal. Se você é cidadão deste reino, então se acostume com o milagre, filho. Creia no milagre o tempo todo. Porque é natural. Nós só precisamos ter fé. A chave para receber o natural, que neste mundo terreno é o sobrenatural, é a fé. A fé vai atrair os milagres até a minha vida. Ser cidadão deste reino sem fé não vai ver milagre. Só vai ver milagre se crer e tiver fé. E quando você tiver fé, vai ser absolutamente normal milagres na sua vida. Neste reino, eu e você, nós precisamos entender que nós somos vitoriosos. A palavra do Senhor, em Romanos, no capítulo 8, versículo 31, diz assim, ó: o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O inimigo também possui um reino, o reino das trevas. Ele é o comandante desse reino. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós?
se eu estou debaixo da proteção do meu rei, que é este Deus, se ele é por mim, quem será contra mim? Eu não preciso temer, eu não preciso me intimidar com o reino das trevas. Aquilo que há em mim é mais poderoso. O meu rei é muito mais poderoso do que o rei deste mundo, deste século. Então eu não preciso ter medo. Só que eu entendo o seguinte também. Um rei, um reino, uma das formas desse reino se tornar cada vez mais poderoso é ele conquistando o território inimigo. Um reinado, quanto mais ele conquista, mais poderoso ele é. Nós estamos falando da existência de apenas 2 reinos. O reino do Senhor e o reino das trevas. Eu e você, nós precisamos entender que nós estamos aqui para conquistar. Nós estamos aqui para avançar. Nós estamos aqui e nós não vamos respeitar os muros que o inimigo tem construído para nos parar. Nós vamos transportar, pular, quebrar esses muros. Porque para esse reino crescer, ele precisa conquistar, queridos. Se você não conquista, se você não é um soldado disposto a conquistar o território do inimigo, cada vez mais nós seremos sufocados por esse território. E como que eu conquisto o território do inimigo? Já que não é um território geográfico, é um território espiritual. É pregando a palavra. Porque quando eu prego a palavra e as pessoas elas entregam a vida ao Senhor Jesus, elas passam a fazer parte desse reino também. E aí você treina essa pessoa e ela se torna um soldado que vai conquistar também. E quando pensar que não, a obra que o Senhor deu para a nossa igreja está concluída, que é ganhar Ibatiba para o Senhor Jesus. Mas nós só vamos conquistar Ibatiba para o Senhor Jesus se nós estivermos dispostos a conquistar o território. Se nós estivermos verdadeiramente dispostos a fazer essa obra, a cumprir, a aceitar o ídolo do Senhor Jesus. A divulgar essa palavra de graça do Senhor para todas as pessoas nesse lugar. Porque caso contrário, nós vamos cada vez mais ver o inimigo agir com raiva, com fúria, contra as pessoas que estão lá fora. Em todo tempo. E olha que eu estudo sobre a história da igreja. Em todo tempo, eu nunca vi o inimigo com tanta fúria quanto nos dias de hoje. Você vai ver lá atrás o diabo perseguindo a igreja, matando os cristãos. Hoje ele não faz mais isso. Até porque Jesus já está voltando, então sabe o que ele está fazendo? Agora ele não está mais vindo contra a igreja, ele está vindo contra aqueles que são deles. Que é dele, que está no reino dele. Para ceifar a vida deles. Porque eu quero que você entenda uma coisa, queridos. A fúria de Satanás é contra Deus, não é contra mim, contra você. E ele sabe que cada vida que ele ceifa, cada vida que ele leva para o inferno junto com ele, afronta a Deus, entristece o coração de Deus. E o que nós somos? Nós somos esse exército. E nós precisamos nos levantar contra ele, contra os domínios dele. Caso contrário, ele vai matar cada vez mais. Porque uma pessoa que ele mata, acabou para essa pessoa.
Uma pessoa que ele leva através do suicídio, através das drogas, acabou para essa pessoa. Mas se essa pessoa permanecer viva, a mensagem do evangelho pode chegar até ela e ela pode se render a Jesus. Então agora o inimigo está agindo lá fora com os que são deles. Está matando. Está roubando, está destruindo. E eu e você, amados do Senhor, que fomos transportados para este reino, somos nós, na direção do Espírito Santo do Senhor, do nosso general, do nosso rei, que vamos conquistar esse território, que vamos verdadeiramente ampliar as nossas fronteiras, que vamos saquear o domínio de Satanás, através da mensagem de salvação que já nos foi dada. Vamos fazer isso através das células, vamos fazer isso através do evangelismo pessoal, vamos fazer isso através de missões, vamos usar todas as ferramentas que Deus tem nos dado para alcançar este objetivo, mas nós não podemos mais ficar parados. Eu quero que você entenda uma coisa aqui. Ezequiel capítulo 33, versículo 7 diz que o Senhor nos constituiu como atalaia sobre este mundo. Sabe o que é um atalaia? Vou explicar aqui para você. Um atalaia é aquele soldado que fica na torre de vigia da muralha. O pessoal da classe dos novos aí já ouviram isso, né? Os que ficam na torre de vigia da muralha. E eles estão ali para avisar quando o inimigo vem. Quando o inimigo aparece, eles tocam um sino, uma trombeta, para que o povo possa verdadeiramente alertar para a presença do inimigo. E a palavra do Senhor diz que eu e você, nós somos atalaias. E se o Senhor avisar para nós que o ímpio vai morrer, e nós não avisarmos, entenda isso, queridos. Se o Senhor falar para nós que o ímpio vai morrer, você sabe disso, não sabe? Você sabe que se o ímpio morrer, ele vai para o inferno. A palavra do Senhor diz o seguinte: se ele nos avisar e nós não avisarmos, o ímpio vai morrer na sua iniquidade. E o sangue da morte desse ímpio vai ser cobrado de mim e de você. Sou eu que estou falando não, Ezequiel 33, versículo 7 diz isso. Portanto, quando uma pessoa morre sem ouvir falar de Jesus, a culpa é minha e sua. É minha e sua. Se isso não enche o seu coração de um senso de responsabilidade com esse reino, eu não sei mais o que vai encher. A tarefa de conquistarmos. O Senhor, Ele está nos capacitando. Ele nos prometeu muitas coisas. O banquete dele é saciável. Mas tem um objetivo para isso. Ele nos convidou para esse reino, é de graça. É pela graça. Ele vai nos abençoar muitíssimo. As bênçãos celestiais estão liberadas para nós. Mas tem uma coisa só. Só uma coisa que o Senhor disse para fazermos. É fazermos discípulos em todas as nações. É conquistar o território. Convido você a fechar os seus olhos nesse momento. A palavra do Senhor
Em Tiago 4 diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Nós somos cidadãos desse reino. Entenda isso, saia daqui pisando, com a cabeça erguida, sabendo que você foi transportado do domínio das trevas para o reino do Filho amado do Senhor. E você também é um filho amado. Este reino é um reino de filhos. Esse reino é um reino de filhos adotivos do Senhor. Ele não é só seu rei, Ele é seu pai, Ele é seu amigo. As bênçãos do Senhor estão liberadas para você. Estão todas liberadas para você. Mas você precisa acordar. Porque se nós não conquistarmos, o inimigo vai continuar ceifando vidas. Ele vai continuar a enviar os seus demônios que causam suicídios, que causam homicídios. Ele vai continuar a fazer a festa lá onde o domínio é dele. Só há um jeito de parar isso. É você arregaçar a sua manga e se comportar como um guerreiro desse reino. E começar a conquistar, a arrancar, a saquear o domínio de Satanás. Nós já temos feito isso, mas precisa ser feito ainda muito mais. Porque quanto mais a gente conquista, mais ele aumenta a fúria dele contra as pessoas que estão sob o domínio dele. Isso só vai parar quando todos forem transportados do domínio dele para o reino do Filho amado de Deus. Eu quero orar por você nesse momento. Você que entendeu que essa palavra verdadeiramente trouxe para você um senso de responsabilidade, trouxe uma alegria grandiosa em saber que você faz parte desse reino, mas que você também tem uma responsabilidade, que é conquistar e saquear o inferno com a pregação da palavra do Senhor. Você que entendeu e daqui para frente vai se empenhar para ser um conquistador. Você que vai se empenhar nesta obra de salvação. Eu convido você a se colocar de pé onde você está. Não há outra maneira. Não há uma outra forma de verdadeiramente viver como guerreiro que não seja pregando a palavra em tempo e fora de tempo. Que não seja colocando em primeiro lugar na nossa vida a busca do Senhor e resgatar pessoas do reino das trevas. Isso tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Isso deve ser a sua prioridade. A começar com os da sua casa. A começar com aqueles que são próximos de você, que ainda fazem parte do domínio de Satanás, e você sabe disso. Comece por eles. Comece hoje, se empenhando para resgatá-los. Até que todos sejam salvos. Porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Só há uma coisa que faz o céu entrar em festa. É quando um pecador se arrepende. É quando a igreja, através da pregação da palavra, saqueia o domínio de Satanás.
e traz para o reino do seu Filho amado. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por um convite maravilhoso. Um convite que não vai mudar só a nossa vida aqui, mas vai mudar toda a nossa eternidade. Um convite para entrar, para nos tornarmos cidadãos do reino do Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos dizer: nós não somos desse mundo, nós somos estrangeiros aqui, nós somos embaixadores do Senhor aqui nesse mundo. Nós fazemos parte de um reino eterno, de um reino firmado em misericórdia e graça. Porém, nós entendemos, Pai, que há uma responsabilidade em sermos cidadãos desse reino. A responsabilidade é conquistar, é avançar, é alargar as nossas fronteiras, pregando e anunciando a Cristo, falando de Jesus para toda criatura até os quatro cantos da terra. Só assim Ibatiba será do Senhor Jesus. Só assim o estado do Espírito Santo será do Senhor Jesus. Só assim o Brasil será do Senhor Jesus. Só assim este mundo será do Senhor Jesus. A tua palavra diz, Senhor, tua palavra diz: como crerão se não há quem pregue? E como ouvirão se não há quem fale? Eu e você, nós, Pai, estamos aqui agora, diante do Senhor, assumindo essa responsabilidade. Nós estamos de pé agora, Senhor, como igreja do Senhor, entendendo os propósitos do Senhor para nós, como cidadão deste reino. Que nós não possamos perder o foco nunca. Que possamos continuar olhando para Cristo e anunciando a Cristo para todas as pessoas. E que possamos nos apressar com isso, Pai. Nos ajude, Senhor, a ter um senso de prioridade em relação a isso. Porque o inimigo está furioso, ele está ceifando vidas. Mas ele é derrotado. Então ele não pode continuar ceifando vidas. Nos perdoa, Pai, como igreja, por toda negligência nossa em relação à pregação da Tua palavra. Por todas as vezes que não priorizamos, Senhor, a salvação dos perdidos. Cuida dos Teus filhos, cuida dessa igreja, Pai. E cumpra o Teu propósito em nós, em nossa vida. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem vos assentar. Pastor Roland.